Bom dia a todos, bem-vindos ao Santuário Nossa Senhora, Rainha da Paz. E a você que nos acompanha pelas redes sociais, sintam-se acolhidos por esta casa. Reunimos-nos como família nesta solenidade do corpo e sangue de Cristo, na qual o Pai quer renovar conosco sua aliança de amor. Celebremos o Senhor Jesus, sumo sacerdote, que invisivelmente preside esta Eucaristia e se oferece a nós para fortalecer nossa caminhada rumo à convivência fraterna e à plenitude do reino de Deus. Fiquemos em pé para acolher o nosso celebrante. Uma luz brilhou dentro de mim, uma luz brilhou dentro de ti, e é Jesus que veio a nós, é o paraíso dentro de nós. Corpo e sangue, divindade, é pra nossa unidade. Uma luz brilhou dentro de mim, uma luz brilhou dentro de ti, e é Jesus que veio a nós, é o paraíso dentro de nós. Jesus está também no irmão, que sofre, chora e que tem fome. É de Jesus o divino, só nascei ao descobrir.
alegria que nos une com toda a humanidade hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos nos sentir todos bem-vindos. Nós que estamos aqui no santuário Nossa Senhora Rainha da Paz, na comunidade fundada pelo Padre Somete. E você também que nos acompanha pelas redes sociais. Nós do santuário, você onde está, vamos abraçar toda a humanidade hoje nesta Eucaristia. Nesta, para que todos os dias e em todas as Eucaristias possamos abraçar a humanidade. Os que se alegram, os que se entristecem, os que riem, os que choram. Nos unirmos a todos os nossos irmãos e irmãs, com os nossos irmãos e irmãs também falecidos, nos unindo hoje de maneira muito particular neste dia da Eucaristia ao nosso Pai Fundador, Padre José, que se faz muito presente. É possível sentir a presença de Padre José nesse santuário hoje conosco. Ele está conosco, do céu é nosso intercessor. Vamos, no instante de silêncio, reconhecer os nossos pecados e ao bom Deus de misericórdia pedir perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Cheios de fé. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus
Oremos. Você agora pode apresentar no seu coração uma intenção, o seu pedido, se unindo a toda a humanidade, mas por aquilo que você tem de particular no seu coração nesta manhã, neste dia em que celebramos Jesus Eucaristia. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. E poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele faz em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o santo nome do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha
graças ao Senhor, na presença do seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação. E não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros o santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pois, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus, como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos permanecer sentados, porque agora nós vamos acompanhar a sequência. O que é esta sequência? É uma peça inserida logo depois da segunda leitura nas grandes solenidades. Nós tivemos isso domingo de Páscoa, domingo de Pentecostes, e hoje nós temos na festa de Corpus Christi uma sequência. Vocês vão acompanhar, porque a sequência é a elaboração teológica, podemos assim dizer, do mistério. Vai nos ajudar a entender cada palavra, cada significado, vai nos ajudar a entender o que nós estamos celebrando hoje, o que é esse mistério, Corpus Christi, corpo e sangue do Senhor. Então, nas grandes solenidades, nós temos a sequência que nos ajuda a aprofundar ainda mais no mistério que nós vamos celebrar. Acompanhemos. Dando
transborda o coração. Quão solene a festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição, nos recorda a instituição. Novo rei
Viram que carinho da igreja? Para que a gente entenda o que nós estamos celebrando hoje, nos dá a sequência, que nos revela todo o mistério da Eucaristia. É uma catequese. Agradecidos à igreja e agora prontos para ouvir, preparados e entendedores daquilo que nós estamos celebrando, nós vamos agora acolher a palavra dele, do Mestre Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará o andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. E Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos sentar e que as palavras do Santo Evangelho apaguem os nossos pecados.
Hoje é festa do corpo e sangue do Senhor. A palavra Corpus Christi, do latim, não é só o corpo do Senhor, é o corpo e o sangue. É a ocasião de fazer memória da última ceia. Evangelho de Marcos, capítulo 14, nos mostrou aqui, no Evangelho de Marcos, a narrativa da instituição da Eucaristia. Naquela ceia, naquela quinta-feira, Jesus, no andar de cima, é esse mesmo andar, é nessa mesma sala, que eles estarão depois reunidos, os apóstolos e Maria, e o Espírito Santo virá, é a mesma sala, é o andar de cima de uma casa, como nos disse o Evangelho. Mas naquela quinta-feira santa, Jesus nos deu um presente que se tornou um sacrifício único. Para que este sacrifício? Para que Jesus tinha que morrer na cruz? Tinha necessidade de toda aquela atrocidade contra Jesus? Era necessário passar por tantas chibatadas, soco no rosto, cusparadas? Para que Jesus passou isso? Ele era Deus, tinha necessidade, mas Ele quis realizar a vontade do Pai, reparando os nossos pecados assim, sob chibatadas, soco no rosto e cusparadas. Reparar os pecados. Vai chegar um tempo que nós teremos que fazer um reparo no santuário. As coisas vão se perdendo, vai se desfigurando, a tinta vai desbotando. Então nós vamos fazer um reparo. O carro vai se desgastando, se faz um reparo. Que reparo foi esse que Jesus fez? Senão de nos fazer tornar-se capazes pela sua morte, de voltar a ser imagem e semelhança de Deus. Voltar a ser de Deus. Este é o reparo, esta é a reparação da cruz. Quando nós falamos reparação dos pecados, é isso. É nos fazer voltar ao estado originário do qual fomos criados. Todos nós viemos de Deus. Quando a mãe, fecundada pelo seu esposo, começa a gerar a vida, aquela vida veio de Deus, saiu de Deus. Por isso toda criança é uma bênção, nos é dada do céu. Seja a circunstância que for, uma criança é sempre um presente do céu. Não julgar a circunstância, mas fazer-se valer de onde ela vem. Do coração de Deus, do céu, do eterno. Então Ele reparou os nossos pecados na cruz. Foi mesmo na cruz por amor. É interessante que o mesmo Jesus da cruz é o Jesus que se doa na Eucaristia. O mesmo Jesus da cruz é o mesmo que se doa no sacramento. Daqui um pouco, em nome da igreja e abraçando a humanidade inteira, eu vou impor as minhas mãos e vou dizer: nós vos pedimos ao Pai, derrama o Espírito Santo para que este pão e este vinho se torne corpo e sangue do teu Filho amado Jesus. E acontece. Nós, igreja, ofertamos ao Pai o pão e o vinho. E Ele, naquela ação da nossa oferta, Ele recebe com alegria, Ele recebe com benevolência, Ele recebe com alegria o pão e o vinho. E enviando o Espírito Santo pela imposição das mãos do sacerdote, o pão e o vinho recebido com alegria pelo Pai,
se transforma para nós o corpo e o sangue do Filho dele. E ali existe a atualização do céu. Padre José dizia, toda missa é a experiência do paraíso. Por isso eu não perco missa. Não é porque eu sou obrigado, é porque eu quero ter a experiência do paraíso. E agora um testemunho para vocês. Uma vez eu fiz errado aqui em casa. Ele não tinha celebrado de manhã, eu tinha celebrado. Ele estava bem já mal naqueles últimos dias. E ele subiu para celebrar na nossa capela. E os meninos tinham participado comigo já lá embaixo. Eucaristia, antecipação do céu. Ele subiu. Eu humanamente, erroneamente, o que pensei? Tem que fazer o almoço, então vai um com o padre na capela, os outros vão fazer o almoço. Depois do almoço, quando eu fui levar ele de volta, ele disse, nunca se perde missa. 1, 2, 3, é sempre atualizar o paraíso. Se puder fazer isso 10 vezes nós faremos no dia. Então eu entendi. Não tinham que ter ido fazer o almoço, tinham que celebrar. E o almoço se faria depois. Então hoje, pedindo para ele me ajudar a preparar a reflexão, ele me fez lembrar deste fato. A importância da Eucaristia. Como às vezes a gente, acreditando, está fazendo algo tão bonito, tão justo, desprezamos. Porque o Jesus da cruz é o mesmo que está na Eucaristia, é o mesmo. A missa é a junção do Calvário e da Santa Ceia. Por isso traz o céu. Ela junta o Jesus glorificado, mas o Jesus crucificado. Aquele que teve a experiência do abandono diante de toda aquela situação que nós nos perguntávamos, precisava passar por tudo aquilo? Sim. A resposta é sim. E foi ele que decidiu assim. E foi ele que quis fazer assim para ser aquele que faz a vontade do Pai, para entrar no reino dos céus. Só quem faz a vontade do Pai entrará no reino dos céus. O mesmo Jesus da cruz é o Jesus que está no corpo e sangue. Nós cantamos com o canto de Padre José. Corpo e sangue, divindade, é para nossa unidade. Então não há dicotomia, não há separação. Não existe o Jesus da cruz e o Jesus Eucaristia. Não, é um só. Por isso que de quinta-feira, quando nós adoramos Jesus na nossa igrejinha, nós estamos adorando Jesus crucificado, Jesus glorificado. Nós precisamos tomar cuidado, porque para nós é muito cômodo e satisfatoriamente, humanamente dizendo, querer o Jesus da hóstia, do sacrário, o Jesus do ostensório, e rejeitarmos, nos revoltarmos e não aceitar o Jesus da cruz, quando a cruz se apresenta a nós, numa notícia triste, numa doença, numa falta de entendimento, é a cruz. E aí a gente fica bravo, fica revoltado, mas aí a gente vai lá no sacrário, adora, é o mesmo, ele passou por isto, é necessário passar pela dor, é necessário passar pela cruz. Um outro José na minha vida, mas esse é o meu pai, José Pedro, dizia, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer abraçar a cruz. Nós não queremos a cruz, nós rejeitamos, mas ela, Jesus Eucaristia e Jesus crucificado, é um só, é o mesmo, que deve ser glorificado e adorado por nós. Então o Jesus da cruz, o Jesus que padece é Jesus Eucaristia. Nós cantamos com o canto de Padre José que o corpo e sangue e divindade é para nossa unidade. Por que ele se une, cruz e Eucaristia? Para nos mantermos unidos. É por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, há um só pão. Nós, embora sendo muitos e tão diferentes, tão complicados, somos um só corpo, há um só pão.
E nós sendo, embora muitos, e eu acrescento diferentes e às vezes complicados, somos um só corpo. Jesus crucificado, Jesus Eucaristia nos une para nos mantermos nesta comunhão. Comunhão com Deus e com os irmãos, vai dizer Santo Ambrósio. Com Deus, mas também com os irmãos. Não tem sentido fazer adoração se eu não sou capaz de buscar a comunhão com as pessoas. A minha hora de adoração é exercício para viver em harmonia com os irmãos. E isso vai refletir nas minhas palavras, nos meus gestos, no meu comportamento. Eu adoro e vivo, vivo e adoro, adoro e vivo, vivo e adoro, adoro e reflito, reflito e adoro. Sou reflexo daquele que eu adoro. Sou reflexo daquele que adoro, porque Ele, com a sua morte, reparou o meu pecado, reparou a mancha do pecado, reparou a sujeira do pecado, me limpou, reparou, para que eu volte a ser imagem e semelhança de Deus. Então, se eu adoro Jesus, que é Deus na Eucaristia, reparado do pecado, vivo em harmonia com o irmão. É um exercício, não é fácil. Mas a gente não pode abrir mão deste exercício, de exercitar-se. E se um dia eu me descuide, por acaso, maltrato o irmão, para manter-me em comunhão com Deus e com Ele, eu vou e peço desculpa, me perdoe, me exaltei, disse o que não devia, fui infeliz no meu comportamento. Comunhão com Deus e com os irmãos. Nós ainda estamos na terra, na imperfeição da criação, porque Ele, quando voltar, vai fazer tudo perfeito, porque Ele tem que entregar para o Pai toda a obra recriada, tudo será feito novo, e eu farei nova todas as coisas, inclusive a terra, uma nova terra e um novo céu. É isso que Jesus, quando voltar, entregará, devolverá nas mãos do Pai. Mas nós ainda estamos na imperfeição. Mas nós não podemos continuar sem reparar os nossos erros. Isso é Jesus e Eucaristia. Então, pedir desculpa, me equivoquei, não era o que eu queria dizer, mas acabei dizendo e está dito. Não leva em conta. Me perdoa. Não era o que eu deveria dizer, mas acabei dizendo, por favor, não leve em conta. E aí nós vamos brilhando, como cantamos. E o paraíso vai se instaurando, pouco a pouco, passo a passo, palavra a palavra, desculpa por desculpa, entendimento por entendimento. Resolvendo o mal, o paraíso vai se instaurando em nós. Isso nos leva à comunhão com Deus e com os irmãos. Irmãos, como nós cantamos, irmãos que sofrem, irmão que chora, irmão que tem fome. Nosso fundador e pai, Padre José Somete, rezava pelos que têm fome, pelos que andam na rua, para cá e para lá. Nós não podemos esquecer destes irmãos. Daqueles que choram, dos que sofrem, mas dos que têm fome. Porque a grande fome é de Jesus, que é amor. Eles não são amados. Nós não o amamos. Não é a sociedade que não os ama, somos nós. Não é o mundo que não os ama, somos nós que não os amamos. Sou eu que não o amo. Comunhão também com esses irmãos. Então, se eu amar quem está sofrendo, eu descubro Jesus divino. Se eu amar quem está sofrendo, quem está com fome ou quem chora, eu descubro Jesus divino. E aí uma luz brilha dentro dele e a partir dele dentro de mim. E aí, uma luz brilhou dentro de mim, uma luz brilhou dentro de ti. Aí brilha, brilha. O que faz brilhar? O amor. É Jesus que vem a nós. É o paraíso dentro de nós. E aí acontece o resgate de Jesus. Quando a gente fizer isto,
Nós estamos resgatando Jesus, e aí nós estamos nos tornando imagem e semelhança de Deus. E isso vai me dar a experiência do paraíso. Experiência do paraíso que é concreta. Por isso que há 2 dias aqui está servindo sopa, 11h30 da noite. Avisa o povo aí da vizinhança, vem pegar a sopa. A experiência do paraíso é concreta. Nós cantamos pelo irmão que chora, que sofre, que tem fome. Então o último não é para nós, não. O último é a possibilidade de amar. O último é uma luz que brilhará dentro de mim, dentro de ti, e é Jesus que vem a nós, é o paraíso dentro de nós. E aqui nós temos a função comunitária de Jesus, Eucaristia. Este é o efeito da Eucaristia. A Eucaristia nos torna-nos todos um com Jesus. São João Paulo II dizia que nós não podemos deixar passar despercebido, nem de longe, que a igreja vive da Eucaristia, que a igreja é um corpo, e este corpo se alimenta. Se ele não se alimenta, se nós não tomar café, não jantar, não almoçar, não tomar água, se o nosso corpo biológico não se alimentar, o que vai acontecer? Nós iremos morrer. Esta igreja vive da Eucaristia. A igreja é um corpo. Qual é o alimento dela? O próprio corpo do Cristo. Mas nós não podemos só tomar, eu preciso viver. E aqui eu me coloco como primeiro. Precisamos viver. Eu, Padre Robson, preciso viver Jesus Eucaristia, com Deus e com os irmãos. Preciso viver. E aí, termino com mais uma parte do nosso canto, do nosso Padre. A harmonia com o irmão, se oferecendo juntos no altar, se torna prece. Então eu nem preciso mais rezar tanto, porque a minha vida harmoniosa com os irmãos se torna uma constante prece. E eu serei uma prece ambulante, uma oração que anda, uma oração que toca, uma oração que ri, uma oração que fala, uma oração que se coloca do lado. Cristo que vive em mim, vai dizer São Paulo, começa a reinar em nós, porque se nós assim fizermos, o dia que nós começarmos esse exercício, nós poderemos dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, querido irmão, querida irmã, nosso amor, nossa devoção a Jesus Eucaristia, seja traduzido em gestos e palavras. A Eucaristia é o antídoto do grande mal que está sendo implantado na nossa sociedade, o isolamento. Hoje é necessário. Mas eu temo que estejam nos ensaiando, nos treinando, para viver cada um na sua, no seu mundo, sem se importar com o irmão. Jesus e Eucaristia, Jesus crucificado, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Nós vamos dirigir nossas preces, nossos pedidos a Deus, com muita fé e confiança por meio de Jesus, na força do Espírito Santo. E a cada oração, nós vamos responder conforme nos for indicado. A resposta será: Senhor, pão da vida, salvai-nos. Senhor, pão da vida, salvai-nos. mais uma vez. Senhor, pão da vida, salvai-nos. Cristo, Filho do Deus vivo, sustentai vossa Igreja com a fiel e constante celebração de vossos santos mistérios, nós vos rogamos. Senhor, pão da vida, salvai-nos. Cristo, sacerdote da nova e eterna aliança, fazei que os bispos e os presbíteros realizem na vida o que celebram no sacramento, nós vos rogamos. Senhor, pão da vida, salvai-nos. Cristo, Rei da paz e da justiça, movei os cristãos a se associarem ao vosso sacrifício como oferendas agradáveis a Deus, nós vos rogamos. Senhor, pão da vida, salvai-nos. Cristo, pão da vida, assegurai o pão do céu aos vossos discípulos e discípulas, e o pão do trabalho humano a todas as pessoas, nós vos rogamos. Senhor, pão da vida, salvai-nos. Cristo, pregador da boa nova, ajudai-nos a fazer tudo o que nos mandastes, para que construamos uma sociedade mais justa e solidária, nós vos rogamos. Senhor, pão da vida, salvai-nos. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos seus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja da paz espalhada e o abraço e do pão. Somos a igreja
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e o vinho, que oferecemos na Sagrada Eucaristia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno, cheio de misericórdia e de paz. Vosso Filho, obediente até a morte na cruz, nos precedeu no caminho de volta para vós, que sois o fio último de toda a esperança humana. Na Eucaristia, testamento de seu amor, Ele se fez comida e bebida espirituais, que nos sustentam na caminhada para a Páscoa eterna. Com esta garantia da ressurreição final, esperamos participar do banquete de vosso reino. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos louvamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. E a terra resplandecem toda a sua glória. Hosana no alto dos céus, Hosana no alto dos céus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. E a terra resplandecem toda a sua glória. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana no alto dos céus, Hosana no alto dos céus. Nós vamos acompanhar a oração eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Por quê? Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, nossos padroeiros, São Francisco e Santa Clara, São João Bosco, São Felipe Neri, São Padre Pio, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Gorgônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, nosso Pai fundador, Padre José Somete, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, por Jesus, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém.
guiados pelo Espírito de Jesus. Espírito de Jesus, que com o Pai soprou sobre a igreja. Iluminados pela sabedoria do Evangelho. O Evangelho nos torna homens e mulheres sábios. Homens e mulheres, cidadãos do infinito, cidadãos do paraíso. E é por isso que nós podemos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos leve para a vida que é eterna. Amém. Para a Eucaristia, vocês podem permanecer em seus lugares, nós iremos passar entre vocês. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando o bem ou mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento.
pode não sentires perto, sem mais forças pra subir, sem coragem de assumir o que Deus te pedir. Levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando a dor e o medo, a incerteza tentam apagar tua chama acesa e tirar do coração a alegria e a paixão de lutar não ser em vão. Levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando não achares o caminho, triste e abatido, vai sozinho, com o olhar sem brilho e luz, sob o peso de tua cruz, que a lugar nenhum conduz. Levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Com teu amor que fecunda a alma, com a tua luz que ilumina o ser, faz de mim um alimento da terra, faz de mim um alimento da terra. Permite que eu me transforme, que eu me faça um nada, assim como nada fizeste o teu corpo. Um só corpo, uma só alma, um paraíso na terra, a felicidade que começa agora.
Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, purificai-me, paixão de Cristo. confortai-me, Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno defendei-me, na hora da morte. chamai-me e mandai-me para junto de vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Lá na igrejinha nós iremos rezar a oração de ação de graças com o nosso Pai Fundador. Aquela que foi entregue na missa de 30 dias, se você tem, sempre traga, viu? É uma oração que deve nos acompanhar diariamente, é uma oração de adoração. Oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear na terra, pela comunhão no vosso corpo e do vosso sangue, vós que viveis e reinais para sempre. Alguns avisos para nós. Nós iremos agora acompanhar Jesus Eucaristia. É o único dia que a igreja nos autoriza a sair com ele da igreja. E o dia é hoje, Corpus Christi. Nós vamos fazer esta procissão acompanhando Jesus. Alguém pode se perguntar, mas Jesus está presente no pão? Foi ele que decidiu colocar o seu corpo na espécie do pão. Ele já tinha colocado o corpo dele sobre as águas. Não tinha novidade. Ele coloca o seu corpo onde ele quer. Ele é Deus. A nós basta crer. A nós basta o ato de fé. Seus discípulos ficaram apavorados, seu corpo sobre as águas. E hoje nós temos, por decisão dele, a presença do seu corpo na espécie do pão, na hóstia sagrada. Então os nossos leitores podem ir se dirigindo para o fundo da nossa igreja, para o átrio. Depois nós vamos passar por esse Itapena que eu juro, faz pena pisar. Mas vou pisar bem delicadamente porque ele vai ser conservado até domingo. E você que tirou foto, coloca nas suas redes sociais, tapete de Corpus Christi da ANSPAS. E você ajuda a divulgar a nossa comunidade. Tá bom? Então todo mundo tira foto e coloca tapete de Corpus Christi da ANSPAS. Manda para os seus parentes, manda para os seus amigos. Eu queria dizer uma coisa que eu sinto no coração. E sei que o Padre José é de acordo comigo. A nossa espiritualidade, dentre tantos pontos, uma delas, a espiritualidade da nossa família religiosa, a ANSPAS, é Jesus e Eucaristia. Por isso adoramos Jesus. Todo dia nós temos o dever de fazer adoração. E esse carisma pelos últimos, que é para nós a possibilidade de amar Jesus e ter o paraíso entre nós. Se você se sentir tocado por essa espiritualidade, Jesus e Eucaristia, o mesmo Jesus da cruz, é o Jesus e Eucaristia, nos coloca em comunhão com Deus e com os irmãos. Se você sente dentro de você esse desejo de ir onde estão os últimos, significa que você recebeu hoje um chamado para ser da nossa família. Você poderá ser consagrado, você poderá ser um voluntário ou um aderente. Eu não entendi nada disso. Procura um dos nossos consagrados que vai te dizer. Se você sentiu isso, não fuja. Você é ANSPAS. Deus te chamou hoje. Você recebeu esta vocação. A espiritualidade de Jesus e Eucaristia. E esse carisma de ir à busca dos últimos, que é a possibilidade de ter Jesus brilhando em mim
e em nós, e a experiência do paraíso. Padre, o senhor falou que 11h30 está distribuindo uma sopa. Eu vou vir ajudar. Eu vou descascar batata, eu vou trazer batata, eu vou trazer cenoura. É aí, esse é o caminho. Você foi chamado, Deus mexeu com você. Não ignore o chamado que Deus fez no seu coração. Amém? E agora nós vamos juntos com Jesus e Eucaristia, confirmando a nossa fé nesta presença tão verdadeira e real. Ele colocou o corpo sobre as águas, Ele colocou no pão, Ele é Deus. A decisão é dele, a nós o ato de fé e o desejo de crer. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Maria está aqui, ela está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. O Espírito está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu te fale, podes me ouvir.